Porque, Cássio, teve um outro gancho da pesquisa, e esse é um conteúdo que a gente não fez nenhum vídeo, que a gente guardou para a live, que mostra o perfil do torcedor fanático e também do torcedor menos engajado do Brasil. Jovens, pretos e pardos, nordestinos e que moram em cidades do interior lideram o ranking da paixão clubística, tá? Mulheres e mais velhos são torcedores mais ocasionais, tá? Jovens, pretos e pardos, nordestinos e que moram em cidades do interior são o perfil mais apaixonado. E essa introdução já nos remete a um tema que foi tão esmiuçado e detalhado desde a transformação dos nossos estádios em arenas para a Copa do Mundo de 2014, né, Cássio? Que é a elitização do futebol na contramão do seu principal alvo, do seu principal público. E essa pesquisa mostra isso. Talvez até os clubes, as operações do jogo já tenham dado um passo atrás na questão da elitização. Não sei se deram realmente um passo atrás. A questão dos sócios permite um pouco isso, mas não alcança todo mundo, né? No final das contas, a transmissão na TV é o grande negócio do futebol brasileiro. Porque a transmissão da TV alcança esse público mais espalhado. Perceba, moram nas cidades do interior. Ou seja, são pessoas que vão muito pouco para os estádios assistir os seus times do coração. Tem pouquíssimas chances, às vezes nenhuma, em 10 anos, na vida inteira, de assistir o seu time do coração. E é por isso que aquela mensagem que a gente leu há pouco, tá, sobre o torcedor do Ceará desacreditando dos números da pesquisa, na hora que ele mostra como uma das razões para desacreditar a quantidade de público pagante do Ceará ou do Fortaleza, na contramão do Sport, por exemplo, ou na contramão do Vitória, que seja o caso, ele está desconsiderando justamente isso, porque ele estaria desconsiderando o torcedor do Flamengo que mora no interior do Ceará. Ou pior, o torcedor do Flamengo que mora no interior do Piauí. E nunca tem o jogo do Flamengo para ver no seu estádio, que também não tem recursos, tá, para virar sócio à distância do Flamengo, e que muitas vezes não tem recurso para comprar uma camisa original do Flamengo. Esse é um radar que precisa ser captado. Todos têm o mesmo peso. Todos contam, todos somam, tá? Do mais rico torcedor ao torcedor que sequer tem acesso a absolutamente nada palpável do seu clube do coração, tá? E essa pesquisa que a gente vai trazer agora, eu queria que Gabriel, nosso diretor, se possível, Gabriel, eu sei que talvez o ritmo não seja o ideal para a gente conseguir colocar as enquetes, seria muito legal que a gente colocasse também parte das enquetes, das perguntas da pesquisa que foram para a tela, para que nosso público responda. Porque eu vou pedir, Cássio, a você, a Ravel e a Cauê, que respondam enquanto torcedores também, tá? Como vocês se situariam? Porque eu acho que é uma forma muito honesta e humana da gente apresentar a pesquisa. Você quer que responda aqui ou na própria enquete do YouTube? Não, aqui. Eu vou certo. perguntar, vocês, a gente debate aqui com as nossas respostas. Vai responder lá também, vou responder as enquetes que lançaram lá também. E o nosso público nas enquetes. Gabriel, tu vai ter um trabalhozinho, tá? Mas corre ao máximo aí. Porque a primeira pergunta é: qual o seu grau de fanatismo, tá? Como você se considera? Isso fanático, é algo que pode mudar. Isso é algo que pode oscilar na vida. Cara, se você se considera fanático, a grosso modo, você se considera fanático, apaixonado, regular ou ocasional? Perceba, eu vou responder, mas imagine que cada pessoa, cada entrevistado teve que, na sua cabeça, criar um critério. A definição, isso que eu ia dizer. A definição aí é pau.
Não tem uma definição, né? Tipo, o que é fanático? Fanático é ir para um jogo... A pesquisa depois vai apresentar essa definição, mas essa primeira pergunta é de autoavaliação. Eu tô considerando que o cara foi... Só deu as opções. Aí, tipo... E veja que coisa que pode acontecer. As nuances. De repente, o cara pode achar que o fato de ter faltado um jogo não faça com que ele seja um fanático. Faça com que ele seja um apaixonado. Ele só seria, na cabeça do cara, de repente, na cabeça dele, ele só seria fanático se ele tivesse ido a todos. Enquanto, para outra pessoa... O fato de ter ido a 5 jogos nesse ano já faz... eu sou fanático, eu fui para 5 jogos esse ano. Então, assim, não é muito simples de responder isso não, tá? Porque cada pessoa vai elaborar o seu critério. Então, assim, dentro do que eu imagino que ou seja... até mesmo, ideal, Cássio, ou até mesmo se comparar em outras fases da vida e dizer, pô, exatamente, já fui muitas vezes. Isso foi a primeira coisa que eu disse. Por exemplo, eu ia... Curiosamente, eu ia por esse canto, porque eu ia comparar comigo mesmo. Eu acho que eu já fui... Eu não perco um jogo por trabalho, eu assisto todos os jogos. Detalhe, do Sport, do Náutico, do Santa e do Central, que quando passo tudinho. Eu tento ver o que dá. Mas teve uma fase da minha vida onde eu assistia, sempre que era possível, todos os jogos na Ilha do Retiro. Por exemplo, eu me programava para dizer, eu tenho esse jogo, hoje eu me programo para assistir, porque eu vou trabalhar, estou na pauta, não sei o que, eu quero ver e tal, mas é no meu sofá. Mas assim... tenho que largar mais cedo, tenho que terminar essa tarefa logo, tenho que tá namorando, diz, vai com a namorada, deixa na casa, enfim, você programava e fazia parte. Eu não sou mais essa pessoa. Então, em tese, eu não sou mais fanático. Agora, apaixonado, eu acho que apaixonado está em todas as... O ocasional pode ser apaixonado. Eu tô achando assim, essa pergunta, ela tem uma boa intenção. É muito aberto, pô. Deixa eu fazer assim, uma... Por exemplo, só concluir, assim, o apaixonado, o cara pode ser ocasional e ser apaixonado. Por exemplo, eu diria que eu sou um torcedor ainda apaixonado, mas regular. Assim, porque eu não vou para a Ilha do Retiro, acho que há 2 anos, pô. Assim, não... Tirando o trabalho que a gente fez no Pernambucano. Tô falando assim, sem ter tido aquele trabalho que foi fazer aquela live. Só, eu vou pro estádio agora. Aquele dia do sobrinho já tem 2 anos, Cássio? Aquilo foi na Arena Pernambuco. Teve que ser um aniversário para eu ir, tá? Porque senão eu não teria ido não, teria visto na televisão. Deixa eu trazer um ponto que o Luiz Henrique falou aqui. Eu li também, Luiz Henrique, na tela. A explicação que a reportagem traz é de que a pergunta foi feita para dar uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você se considera fanático pelo seu time. Porém... É melhor do que o que está escrito na tela. É melhor. Porém, nos outros itens, a pergunta é essa e as respostas seguem uma média da nota. Nessa, as respostas não seguem a média da nota. Aí eu abro a seguinte possibilidade. Essa pergunta não ter sido feita. E sim, essa resposta ser um cálculo a partir das outras perguntas abaixo. Porque certo. A forma com que é divulgada não é trazendo a média da nota. Tá? Então, é muito difícil, porra. É muito difícil. Até porque a definição de... Eu acho, inclusive, mais fácil do jeito que você está falando. Depois de todas as respostas, o próprio questionário falar o que o cara é. Não é o cara que se diz, ou seja... E então, Cássio, no nosso público, 48% se definiu fanático e 41% apaixonado. Ou seja, uma soma de 89% ficou entre apaixonado e fanático. Já está aberto ainda? Eu vou voltar aqui regular. Está aberto. Eu estou nos 8%. Nessa pesquisa, 7%. Dá 51%. A soma. E aí vai dizer, o público do Recife, o público da Bahia, o público do Ceará, de Fortaleza, eles são mais fanáticos. Não é isso. É que quem assiste uma live às 11h42 de uma segunda-feira já está no corte estratificado. Exato, porra. E vai ter outra pergunta que mostra isso. Você acompanha notícias do seu time, por exemplo? É uma pergunta. Então, eu vou deixar em suspenso, Cássio, essa primeira resposta, tá? Para considerar que pode ter sido um cálculo feito pelo IPEC, o Globo. Certo. Ipsos. E aí, Ipsos. É porque, na verdade, IPEC e Ipsos, né? Mas eu larguei IPEC e Ipsos. Tá uma parceria, dobradinha aí dos caras. Então,
Eu vou perguntar de 0 a 10. Tá? Eu vou perguntar de 0 a 10. E peço para que Gabriel, se conseguir dar essas opções aí, eu acho que só cabem 4 e dá só de Cria 10, Rangers aí, 9, né? 8 e 7, né? Enfim. Não, Mas, bota 0, traço 2,5, pode ser 2,5, isso. 5, 5,5, 7,5, Perfeito. 7,5, 10. 7,5, 10. Ótimo, Cássio. E aí eu faço então a pergunta. De 0 a 10, quanto você se considera fanático? Eu já dou a resposta. Eu me considero 7. 7 se muito. 9. Já fui 10, hoje eu me considero 9. Mas perceba, se eu estou dizendo que eu sou 7... Eu me considero 8. Eu me considero 8. Eu ia dizer isso. Eu me considero 8. Se eu estou dizendo que eu sou 7, o time não ganha desde março, eu sou 9, pô. O 8 do torcedor Inclusive, do esporte vale muito mais. O 8 do torcedor do esporte vale mais, porra. O cara quer dizer que é 8 hoje ainda, tu queria que teu time ganhasse ponto com tanta facilidade como tu se deu agora, né, Cássio? Mas tá difícil. Porra, exatamente. Mas eu disse 7, eu disse que meu 7 vale mais, foi isso que eu falei. Eu vou no 8. Eu sou 8. Eu vou no 8, veja. Eu vou dar um exemplo do porquê meu 8. No domingo eu não estava escalado para o jogo, quer dizer, estava, mas avisei lá que não ia conseguir, porque eu estava na casa de praia com muita gente e tal, e eu tinha colocado essa possibilidade. Mesmo assim, me deu o trabalho o jogo não ia passar aberto, de pegar, abrir o computador, botar a senha da operadora, da Sky. O computador descarregou no meio, porque eu pensava que estava carregando. Fiquei puto porque descarregou. Mudou de lugar onde eu estava assistindo. Fiquei puto que trocou do lugar que estava ganhando o jogo. No 1-0. Não bebi para poder ver o jogo lucidamente. Ou seja, não tem como eu chegar e dizer que eu sou um torcedor regular. São muitos elementos. Não tem como eu dizer que não tem como, não. Eu sou um nota 6, um nota 5, pô. Não tem como. Eu consertei para 8 por um motivo, Cauê. Eu consertei o meu para 8 e não mais do que 8. Porque quando eu falei 7, eu vou dizer o que é que me levou para o 7. O que me levou para o 7 foi o fato de, com o tempo, a gente aprender mais a perder. Isso. Por mais que perder, que ser rebaixado, me doa, me revolte, eu lido muito melhor hoje em dia. Não acaba a vida, Fred. Eu acho que isso é uma grande diferença. Eu lido muito melhor hoje em dia com as derrotas do que há 8 anos, 10 anos atrás. Eu não saía no final de semana, pô. Isso, acabava o final de semana. Daí acabava o final de semana. E hoje eu consigo digerir de forma melhor. Ter as lives aqui... Cair era uma vez na vida, meu irmão. Hoje... Ter as lives aqui ajuda e atrapalha também nesse sentido. Verdade. Mas, de fato, o que Cauê falou é isso. Veja só. Ir ao jogo eu nem considero tanto, porque eu vou ao jogo porque eu gosto de ir ao jogo. Eu gosto de ir para jogo. Mas a gente não aceita não ver o jogo. E esse é o exemplo que Cauê deu. O cara vê no celular, o cara dentro do avião fica nervoso, querendo saber quanto tá o jogo. Chega o avião, pousa, o cara já vai abrir o placar. Em último estágio, o cara compra pacote de internet. Compra pacote de internet. Exatamente. O cara faz o possível e o impossível. Tá? Então, eu acho que qualquer um da gente que deu a resposta abaixo de 8, ela não é uma resposta real, não. Tá? O meu 9, ele já foi 10. Só assim, eu concordo, assim, vários elementos definem esse nível de fanatismo, né, de paixão, enfim. Não é só, você não pode determinar que você é 8, 9 ou 10 por um elemento só, mas indo por essa questão do frequentar estádio, a primeira vez que eu vi o Bahia jogar fora de casa, fora de Salvador, foi em 2015. Bahia e Botafogo pela Série B de 2015, o Bahia perdeu aquele jogo por 1-0. De lá para cá são 34 jogos fora de casa. 34 jogos viajando, tirando dinheiro do bolso, deixando, abdicando de lazer. Isso aí é muito perto de 10, vida social. Amigo. E aí, assim, e especialmente, Fred, de 2021 para cá, mais de 50% dessas viagens. Em 2022 eu lembro que eu assisti simplesmente 2/3 do campeonato. 2/3, porque todos os jogos na Fonte Nova eu fui e ainda fui para 6 jogos fora de casa. Então, assim, muito jogo. Tu foi bater na Bolívia, porra. Tu é 10, porra. É 10, ainda Bolívia, é 10, Colômbia. Só que tá, por que que não é 10? Por que não é 10? 2022, aquela Série B desgastante que o Bahia passou 38 rodadas no G4, mas ela foi tão maçante psicologicamente que eu decidi não assistir o último jogo.
decidi não assistir o último jogo. 2023, a mesma coisa, muito cansativo, muita expectativa. Eu assisti o jogo de casa, apesar do último jogo ter sido em Salvador. E hoje, eu considero, por exemplo, eu estou utilizando aqui elementos do fator ir ao estádio. Eu sei que existem outros, tá? Mas assim, hoje eu abro mão com mais facilidade de ir para determinado jogo para um compromisso social do que eu abriria 2-3 anos atrás. Essa pergunta vai acontecer, tá? Deixa eu ler duas mensagens aqui que eu acho que elas são interessantes, tá? Primeiro, Bruna Rodrigues fala o seguinte: se ouvir podcasts e ir para os jogos é fanatismo, então eu sou 9. Só não sou 10 porque não sou sócia, tá? E tem uma outra, outras duas eu vou ler, na verdade, tá? Além do superchat de Pablo que chegou. Vou ler a de Pedro Cocre, porque o fanatismo, e é a partir da mensagem de Pedro, é que esse tema pega um pouco. Existe um tom pejorativo na palavra fanatismo. Talvez falte a palavra para o que a pesquisa quer. Eu acho apaixonado um termo melhor do que fanático. Apaixonado poderia ser a categoria máxima, né? Porque o fanático carrega um tonzinho negativo, que é o da pessoa perder o controle, da pessoa fazer loucura. Eu acho que a maioria das pessoas não chegam a pensar isso. É só assim, ó, mas eu por acho exemplo, assim, ó, algumas pessoas podem pensar isso e pode atrapalhar, de fato. Por exemplo, eu fui criado dentro da igreja, eu tenho princípios cristãos. Se você perguntar para qualquer torcedor, qualquer da minha realidade aqui, torcedor do Bahia, que o cara for Bahia e for cristão, você pode ter certeza que ele já vai olhar para esse nome fanático de uma maneira mais torta. Embora o fanático ele, na prática, seja um fanático. Na prática, ele é um fanático, mas ele não vai se auto-intitular fanático por toda a pecha que a palavra carrega. Eu acho que a pergunta, se fosse com apaixonado, seria melhor, tá? Porque aí Pedro fala: tu briga pelo esporte? Tu fica doente pelo esporte? Não. Mas eu não sei se brigar faz parte do ser fanático. Brigar é uma distorção da lógica do fanatismo. Então é por isso que eu digo que existe essa dicotomia aí, né, em relação ao termo, tá? E André Pinheiro complementa. Muito, muito bem complementado e a coisa da faixa etária vai ajudar a gente a entender. Tem o lance da maturidade também. O quanto a sua ligação com o clube afeta no momento da sua vida, tá? Pablo Daniel mandou um superchat dizendo: Fred, o amor aumenta quando se está longe. Em Salvador eu era 5 do 10. Em Manaus eu sou 9,5 do 10. A distância faz uma diferença que não dá para comparar. Eu acho que isso não é regra não, viu, Pablo? Mas não sei se é regra não. Ajuda. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu acho que distancia também, velho. Eu acho que é 8,80 aí. Mas o amor verdadeiro aflora nos momentos de dificuldade, viu? Assim, em 2004 eu morei no interior do Maranhão. Na verdade, morei um tempo em São Luís, já falei aqui, né? Já cheguei a fazer base, joguei pouco tempo na base do Sampaio Corrêa, inclusive nessa época, o Algoz do Bahia. Mas em 2004 eu morei majoritariamente ali no interior do Maranhão e eu só acompanhava o Bahia a partir de um quadro do GE chamado Segunda na Terça. Ou seja, de segunda-feira apresentava os resultados da Série B de 2004. Série B que o Bahia, inclusive, foi muito bem, mas no final, fatidicamente, acabou não subindo. O Bahia jogava na terça-feira à noite, em sua maioria, e eu ficava sabendo o resultado na segunda-feira da semana seguinte. E, de alguma forma, aquilo me aproximou tanto do clube que eu tentava, de alguma maneira, consumir informação e não podiam contar comigo na hora do GE, do Globo Esporte, porque o Segunda na Terça ia dizer quanto é que foi o jogo que muitas vezes eu não conseguia acessar naquela época, mais de 20 anos atrás. Então, às vezes a paixão ela é potencializada por situações como essa aí que Pablo trouxe. Eu me identifiquei muito com essa fala dele. No nosso público, tá? 82% votou de 7,5 a 10, tá? E 15% de 5 a 7,5. No resultado da pesquisa, por sexo, homens 6,5, tá? E mulheres 5,8, tá? Homens 6,5 e mulheres 5,8. Mas perceba que na nossa conversa aqui, a gente começa puxando para baixo. Então, eu acho que isso é um comportamento comum. A palavra fanático, repito, é uma palavra... Você começa, não, eu sou não, é quase que uma defesa, eu sou fanático não. Aí depois você vai
né, dando espaço. Por idade. Mas eu acho que também vai pro Fred, essa história do fanático vai também muito por recortes de onde você se encaixa na sociedade. Como o Ravel colocou, por ser católico, então talvez a palavra pro torcedor, aquele torcedor de ir para todo jogo, se ele não tiver o elemento religioso por trás, ele vai se colocar como fanático. Eu acho que vai muito de acordo também com sua própria esfera social. E a pesquisa vai trazer um pouco disso, tá? 16 a 24 anos, 6,8 o índice de fanatismo. 25 a 34, 6,6. Quanto mais a pessoa envelhece, menos ela vai ficando fanática. Até os 60, quando o cara larga tudo e foda-se, volta pro radicalismo, né? Inclusive, todo mundo na mesma categoria aqui, menos eu, né? Exatamente. Aliás, tamo não na mesma. Cauê tem quantos anos? 4,5. Cássio tem 4,4, né? Não. 43. Então. Ravel é da segunda categoria, né, Ravel? 20 e quantos? 3,3, jovem. Obrigado aí pela parte do 20. É porque um dia desse eu fiquei chocado contigo, eu já botei logo para baixo. Cauê. Verdade, Rodrigo, tentar me vender como velho. Ravel é da segunda, né? 25 a 34, Cássio da terceira e eu e Cauê da quarta. E eu sempre disse, veja só, essa de 60 ou mais aumentar, eu já disse, vai ter um momento que eu vou chegar assim, meu irmão, 45 minutos, ó, já deu essa porra. Vou abrir um canal aqui agora, só do esporte, ficar caralhando aqui. Tá ligado? É o Farid do esporte, é o Farid. Exatamente. Só mijando na cabeça do povo. Pronto, é isso. O final vai ser assim. É Farid, perfeito, Ravel. O final é Figueiredo Farid. Com brevê para aloprar. Exatamente. Acaba com, irmão, 68, 70, meu irmão. Segurem. Que vai ser, meu irmão. Tem mais 10 anos de Fred Figueroa pausado. A turma trazendo os vídeos de Fred do passado, de agora. Fred tentando contemporizar. Fred mijando. Fred com... É todo esse vídeo. Fred, ou 60? Não, depois de 60. Fred com 60. Farid. Meu Deus do céu. Monjaurado, com implante na cabeça. Cabelão demais. Da porra aqui. Se o implante der errado, vai peru pro caralho. Aqui, ó. Depende da vitória do esporte. Fazer meia hora de live assim, com o dente cerrado, assim, ó. Sem varar. Operário de Vazia Grande de novo, eu não aguento mais. Cássio, usando os argumentos, Cássio, que a gente usava na comunidade ali do Orkut, o berço de tudo. Freestyle total. Freestyle, que ali, meu amigo, os argumentos que estão guardados, há 11 anos guardados. Com muita educação. Os argumentos que a gente não pode trazer para a tela. Eita, meu Deus do céu. Vivam. E quando a galera provoca demais é que sai uma coisinha. A turma tá dizendo que o Farid tá com a mais lataria hoje Cássio teve que abrir um. Hoje Cássio não aguentou, não. Já abriu um aqui. Falando um negócio assim, porra, meu irmão. É porque fica parecendo que a gente é imbecil, porra. Assim, aí disse, não, Cássio, os argumentos, aqui são 2 times, 3 são lá. Cássio, pessoal, a gente evita falar. A maior torcida aí é o Flamengo. Então são 3, porra. Porra, mas assim, então, é chato dizer, 3, mas assim, mas de vez em quando tem que falar, porra, assim. Mas enfim, segue o jogo. Anderson Lima botou uma boa aqui. Fred, com 65 anos, começa falando. Tudo começou há 20 anos atrás, quando o Sport pagou 9 milhões no lateral direito que não sabia cruzar. Isso começou há 20 anos, quando perdeu do Operário. Empatou do Operário. 9 milhões era dinheiro, viu? 9 milhões era dinheiro, rapaz. Exatamente. A turma tá dizendo aqui que Farid apanhou de graça, que Farid tem 55. Veja só. Se Farid tiver 55, meu irmão. Alô, procedo. Tem que dar os parabéns, assim, porque o homem viveu, viu? Como diria o poeta cearense Falcão, pelas marcas de pneu nas suas costas, percebo que andou se divertindo, porque, meu amigo, se Farid tiver 55,
tá. Fred, O Grêmio acabou com o cara. Esse cara aqui... Antes de começar a live, já falando de idade, antes de começar a live, eu vi, tava, Jornal Nacional, aí, enfim, anunciou o Conversa com o Bial. Aí vai ser com o Serginho Grossman. Quantos anos tu acha que tem Serginho Grossman? O Serginho é cansadíssimo, vice Cássio. Mas assim, mas é que tá. Mas ele é um cara jovial, é, pô. Então, assim, e a forma como ele se comunica, então, e a forma como ele se comunica até hoje, então faz assim, que você não veja esse tempo passar. 75 anos, porra. Assim. Eu ia chutar 72. Eu fiquei impressionado, meu irmão. Cássio, mas você chuta 70, mas você chuta Serginho na base dos 70, porque você faz um exame de memória. 75. Não, e você faz um exame de memória, a gente que é mais velho aqui, e você sabe que ele tem muitos anos de estrada, por isso que você joga 70 para cima. Talvez pela imagem, se botasse aqui uma pessoa comum com a imagem de Serginho, talvez a gente não jogasse 10, 60, 50 e tanto 60. Farid tem 59, viu? Vai fazer 60 em março. Ah, meu irmão, então tá. Apoiou tanto não. Não, tá no jogo demais. Mas, ei, eu dava mais, viu? Eu dava 70 ali pra Farid. Fred, tu vai morrer agora. Paula Toller, 62 anos, é o que mais me impressiona. Bruna Rodrigues. Eu acho que Bruna colocou um número a mais, mas se não tiver colocado, ela vai responder pra gente aqui. Acompanho vocês há 19 anos. 19 anos. E Fred era mais fanático. As superstições ainda existem, verdade. Mas acho que hoje pondera mais na fala. Verdade. Pondero. Detalhe, tem uma chance de ser 19 mesmo, sabia? Assim, da época do Diário de Pernambuco. Não é desprezível. Eu pondero mais. E outra coisa que eu aprendi mais recentemente. A gente não precisa dar opinião sobre tudo. Isso, assim, é libertador. Porque, meu amigo... Foi bem recentemente que você aprendeu bem isso, recentemente, bem recentemente. Eu sei que a gente não precisa dar opinião sobre tudo, mas eu queria dizer que eu vi ontem a Nora. Porra, que filme ruim, meu irmão. Cara, assim, eu fiquei assim, impressionado, velho. Impressionado. É muito ruim. É muito ruim. Isso é maluco. Tem um pastelão no meio. Tem uma comédia pastelão no meio. Não, é assim, não é possível. Olhar assim, não é possível, porra, assim. Mas enfim, a gente não é obrigado a dar opinião sobre tudo, isso é verdade. Ainda mais sem Thiago Minhoca aqui. Estão dizendo que essa semana sai o Agamenon, depois de muito tempo. Não, eu vou falar de novo isso. Assim, eu fiquei estupefato, meu irmão. Agora ainda sobre o Paula Toller... Mas eu tô vendo o filme que é o ganhador do Oscar de melhor filme, tá? É absurdo. Assim, assim, eu disse, caramba, não é possível mesmo. Agora ainda sobre Paula Toller, eu fiquei surpreso, que eu vi esses dias uma matéria que ela tá dirigindo Uber, né? Não, porra. Pô. Vi dizer que ela tem até um quid de abelha. Culpa de Fred, que vai dar moral para levantar essa cortada, para levar essa cortada aí. O cara gerou aqui um momento aqui, meu irmão. Assim... Isso aqui é o seguinte, tá? Veja só. Num programa sério, esse bicho pega uma suspensãozinha aí. Faz isso não, esse bicho pega uma suspensãozinha aí de por baixo. Não faz isso por baixo. 10 minutinhos, porra. Não faz isso não, porra. Cadê aquela brincadeira que uma dessa, sai um negócio desse que é sério, e alguém tá meio assim, sem muita concentração, solta a risada, tá morto, porra. Assim, não faz isso não, porra. Veja só, o nosso marketing é perfeito. Obrigado, Gabriel. O nosso marketing agora, né? Tô terminando o projeto, é assim, sem trend, sem meme, sem fazer dancinha. Aí o cara me vem com um negócio nesse nível, assim. Nesse dá não, porra. Aí tu mata a gente, porra. Do Lula só para colocar, Bruna, ela realmente eu achei 19 muito. Poderia ter sido 19, mas eram 10 anos. Ela errou 9 ali. 19 assustou, porque assim, 19 era Stalker, né? Antes da palavra Stalker existir. Ô, Fred, desde a época que tu bateu a ponto saindo do diário, lá bateu ponto. Pô, veja só. Sou teu fã. 19 ali, a gente ali sentado na calçada conversando e... Mas 19 já era. Vai com isso. Nem do downtown, viu, Fred? Nem do downtown. 19 era esporte, porra. Já podia ter sido diário, pô. Sim, lendo, né? É verdade. Acompanhando enquanto leitora. Aí é verdade. Enfim. Aquela com a fotinha da coluna. Mentirosa. Eu continuava, veja só. Se voltar, volta aquela foto. Não atualiza, não. A foto é uma só pro resto da vida.
Exatamente. Porque Bruna, Cássio, não sei se Cássio reconheceu, eu já reconheci. Bruna é irmã de Geraldo, tá ligado, né, Cássio? Geraldo do Brownie. Do Brownie. E daí você fica do bolinho, tu já entendeu? Do Brownie. Geraldo Brown. Geraldo, bom jogador de bola. Foi do Diário, bom, mas largou. Se eu chamei ele pro Experience, ele disse, não sei mais, não toco mais na bola. Geraldo do Diário, do NE45, depois foi contratado pelo Esporte Clube do Recife e parou de ser feliz. Passou aqui também. Passou aqui. Tá. Vamos seguir aqui. Esse mergulho aí foi muito, muito longo, tá? Vamos deixar registrado que Bruna riu, tá? Só para de repente. Não, lógico, porque ela riu. Tu foi muito. Assim, foi. Não, porra, a gente sabe com quem brincar, pô. Tu foi o Fred 6.0 ali, porra. Tu jogou ali. Tu já fizesse um teste ali. Antecipou o modo Farid. O modo Farid, porra. Por raça e religião, tá? Pessoas brancas. Eu vou só adiantar. O raio-x hoje vai ser assim, ó. O Bahia G4, boa noite. Ei, meu tá dizendo, tá dando esse spoiler agora, viu? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Assim, o Bahia G4, que vitória do Ceará, viu? O Sport, foda-se. O Sport todo mundo já sabe, né? É a próxima. Pessoas brancas, 5.8, pretas e pardas, 6.4, tá? Indo para as duas principais religiões do país, né? Católicos, 6.3, evangélicos, 6.2. Esse número muito próximo me surpreendeu um pouco, tá? E sem religião, 5.8, ou na verdade outras religiões também, né? Vamos seguir aqui para outros desdobramentos, tá? Dessa pesquisa. Por região, o Norte e Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, que eles fizeram essa junção. 6.6, o Nordeste passa a ser... Assim, o pessoal se achou esdrúxulo. Assim, a gente entendeu, para a galera... Primeiro, a gente vale até explicar, Fred, rapidamente. Foi pela amostragem, assim. Por que não faz o menor sentido apresentar duas regiões juntas, pô? Não faz o menor sentido, eu falei. Não faz o menor sentido. Aí você traz o Remo, pô, qual é o número real do Remo? Ninguém sabe. E o Goiás? E o Vila Nova? Absurdo esse recorte ali, tá? Norte e Centro-Oeste, 6.6, Nordeste 7, Sudeste 5.9 e no Sul 4.9, tá? Por escolaridade, ensino fundamental 6.6, ensino médio 6.2 e ensino superior 5.5, tá? A condição do município, se é capital 6.1, se é interior 6.4 e periferia 5.4, tá? O tamanho do município, o porte do município, até 50 mil pessoas 6.6, nas outras duas opções de 50 a 500 mil e acima de 500 mil 6, tá? Por renda familiar, até um salário mínimo 6.7, de 1 a 2 6.2, de 2 a 5 5.8, tá? E mais de 5 5.7. Por classe econômica, AB 5.6, classe C 6, classe D e E 7, tá? No índice de fanatismo. Ô Fred, fala, Cauê. Aproveitando aí voltando a... O que me chamou a atenção é que quando você vê ali municípios até 50 mil habitantes ser o maior, porque muitas vezes esses municípios são os mais distantes da capital, onde se tem os jogos. Então, o torcedor que se acha, assim, você vai tentando levar ao perfil, né? O torcedor que se acha fanático, provavelmente, boa parte deles é aquele que também não vai ao estádio, com a frequência. Porque dificilmente o torcedor torcedor da capital que se coloca fanático, talvez ele tenha a oportunidade por estar perto ali dos estádios, de ir sempre. Mas esse torcedor de até 50 mil é um recorte que me leva a crer que muitos se colocam fanáticos sem precisar ir ao estádio. Exatamente, Cauê. E vai ter uma parte bem interessante. Eu estou até acelerando um pouquinho, porque tem uma parte mais interessante, que é justamente esses pontos que são definidores, tá? Aqui só o recorte, mas a gente já trouxe isso
de forma espalhada. É aqui, nível de engajamento. E essa é uma palavra melhor do que fanatismo. Pronto. Eu gosto aqui de nível de engajamento, tá? E aí eu vou fazer a pergunta para que a gente responda também. Gabriel, tenta jogar essa para o chat. Assiste os jogos do seu time no estádio ou na TV? Sempre, frequentemente, às vezes. Estádio ou TV, tipo, nunca. torcida ou simpatia, é quase isso, né? Juntando a mesma categoria. O cara vê no estádio e na TV. Mas aí Cássio, é aquilo que o Cauê falou. O cara que mora no interior do Mato Grosso certo. só tem então, a TV. Então, nesse caso, eu posso responder sempre. Então, lógico que tem que responder sempre. Quem assiste todos os jogos é sempre. Então eu respondo sempre. Todos aqui respondem Exato, sempre. A turma aqui é toda sempre. Já que não faz diferença, tá no estádio ou tá na televisão. Deixar de fazer algo importante para assistir o seu time. Faltar trabalho, compromissos familiares. Pra gente sempre, fica ruim responder isso. Porque frequentemente é porque a gente tem um pouco de obrigação, né? Sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca ou não sabe e não respondeu. Eu era de sempre para frequentemente. E eu acho que hoje eu sou frequentemente. Tá? Eu não consigo mais faltar algo absolutamente inadiável. Que antigamente, meu amigo, eu já fui para casamento com televisãozinha aqui já no celular. Tá? Mas. Hoje é só jogo decisivo, talvez. Pronto. E aí vou dar de novo um exemplo. Sábado tem aniversário da minha irmã. Eu tava crente que o jogo contra o Bahia era no domingo. Aí me liguei que era no sábado, às 4 da tarde. Disse, pronto. Não vai ter jogo. Se alguém botar alguma coisa para assistir lá, tá, eu vejo um pedaço. Se não, deixo aqui gravando. Como sempre, deixo gravando. E à noite, quando tiver um tempo de madrugada, quando tiver a oportunidade, vou assistir o jogo. Mas não tem mais isso de sofrer como antes. Tu é o homem que eu conheço que mais tem aniversário para ir, meu amigo. Teu ciclo social demais, é demais, Não, veja só, um aniversáriozinho, escala 2 ou 3, o caba larga. Tipo, eu fui pro aniversário de Rodrigo esse ano, ele chamou pela primeira vez. Mas ali, ó, um esportezinho de decisão eu já não ia, não. Que moral da porra de Rodrigo. Um esportezinho de decisão. Depois reclama porque não é chamado. Pegou Veja ali só. uma quarta-feira livre. Eu não tenho lembrança de quando foi a última vez que eu deixei de assistir um jogo do Bahia por qualquer coisa. Mas nesse momento aqui, eu acho que eu estou mais propenso do que em vários outros momentos da minha vida de deixar de assistir um jogo de Campeonato Baiano, por exemplo, que era algo que eu não abria mão para fazer alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui em Salvador, qualquer resenha a gente chama de reggae. Se tiver um reggae legal para eu ir no dia de um Bahia e Barcelona de Ilhéus, a probabilidade de eu nem sequer assistir o jogo, só depois olhar lá o placar no NE45, nosso portal aqui, é muito grande, tá? É por isso que eu me defendo. Sempre é muito forte a resposta aí, mas frequentemente, porque assim, existem algumas. Você falou, qualquer festa, por exemplo. Qualquer festa não, mas um show que eu queira muito ir, que tem uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu vou. Tá? Mesmo um jogo de brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo há 2 anos. 2 para 3 anos. No auge ali da minha entrega no beach tennis ali, certo? Eu passei uma temporada, eu acho que foi 2022 ou 2023. Eu passei uma temporada, foi 22. Eu passei uma temporada assim que eu deixei de ver muitos e muitos jogos para jogar torneio. Muitos e muitos jogos eu deixei de ver, inclusive da Série B. Tá? Sabe um jogo que eu não assisti para jogar torneio? Sport São Paulo. Lá no Morumbi, que o Sport reverte a diferença e perde nos pênaltis. Eu não vi aquele jogo. Eu vi os pênaltis, que eu soube que estava nos pênaltis, peguei a televisão para ver. Então, assim, teve uma época que eu deixei muito. Hoje eu já voltei. Não culpado não, bicho? Não, porque se virou... por ter visto só o pênalti, mas aí era inevitável. Não tinha como não ver. Era impossível. Não me senti porque era impossível não ver. Agora, a questão profissional, porque eu lembro que Celso falou comigo, Fred, alguns amigos vieram falar, muita ausência nos telecasts do esporte, tá ligado? Queira ou não, a galera sente. Então,
Ano passado e esse ano eu já coloquei, sobretudo esse ano, como regra, não perder jogos do Sport sob hipótese alguma. Esse ano eu assisti 100% dos jogos do Sport. 100%. 100%. Tá? O que acaba acontecendo? Acaba que às vezes eu passo a ver um pouco menos dos outros jogos, por uma compensação familiar. Numa normalidade eu conseguia ver mais jogos. Abrindo mão do Sport ali, o cara assistia o jogo no domingo. Se bem que eu estou conseguindo assistir muito jogo, mas você acaba meio que pagando a conta, né? Você passou por alto num ponto que eu acho que é importante também para essa leitura geral do comportamento do torcedor, Fred. Não sei se a pesquisa aborda, mas eu acho que a situação matrimonial do torcedor influencia também nesse comportamento. Influencia. Eu ia chegar nisso no próximo item. O item usa roupas e acessórios do time no dia a dia. Sempre 15,7. Frequentemente 7,1. Às vezes 25,5. Raramente 15,1. Nunca. O nunca me chamou muita atenção nessas duas últimas. Tá? O nunca, para nunca faltar nada, eu achei meio fake, resposta fake. Tá? E o nunca para... Não sei se a galera se apegou muito no dia a dia, achando que tipo dia a dia é trabalho e desconsiderou ali tipo fim de semana, que fim de semana é dia a dia. Ir para um churrasco, ir para um aniversário com a camisa do seu time é dia a dia, tá? E não sabe não responder o 0,9. E aí é que eu vou ler. Antônio Salles falou o seguinte aqui: eu sou tão fanático pelo Bahia que em minhas viagens pelo mundo, homem roda, viu? Viagens pelo mundo. Jogou aqui o mundo todo na carta aqui. Podia ser minhas viagens sem o pelo mundo. Aí o cara já achava ali mais na honestidade, né? Umas viagens de carro, Brasilzinho, uma vida para Sergipe, mas o cara já jogou logo o mundo. Eu uso uma camisa do Bahia para cada dia de viagem. Na última, eu levei 27 camisas para uma viagem de 16 dias. Guilherme Costa, na hora, perguntou a ele: claramente tu não é casado, né, meu irmão? E ele respondeu: não, ainda não. E ele só errou na resposta seguinte dele, que ele disse assim: mas não vai mudar. Ô, bobinho, vai mudar. Spoiler, vai mudar. Vai mudar. Fred, esse ponto trazido até pela mensagem de Antônio é curioso, porque eu vou trazer inclusive a minha realidade aqui. Eu tenho 113 camisas do Bahia. Gosto sempre de comprar, toda vez que lanço, eu acabo comprando. Gosto de ter, é um item que para mim me faz bem, assim, ter camisas do Bahia. Tu entrou já que é o maior risco, é quando você entra em comprar camisas antigas de colecionadores que o valor vai lá para cima. Na pandemia eu conheci uns 2 caras, Fred, que estavam, infelizmente, né, passando por algumas dificuldades financeiras, assim, se desfazendo de um patrimônio. Dentre elas tinham camisas do Bahia. Eu comprei camisas desse cara. Inclusive, uma das camisas do Bahia que eu tenho atrás tem um nome assim, Luísa. Não faço a menor ideia de quem seja Luísa, não conheço nenhuma Luísa, mas faz agora parte da minha coleção. Eu tenho 113 camisas, já me considerei aqui fanático, baseado naquilo que a gente trouxe, mas eu uso camisa do Bahia às vezes. É um tipo de acessório que na minha vida social não costuma fazer tanta. Por exemplo, é raro eu ir para academia. Eu vou para academia todos os dias, mas de domingo a domingo. É raro eu ir para academia com a camisa do Bahia. É raro eu tirar a camisa do Bahia do guarda-roupa que não seja para ir para um jogo. Eu uso pouco. E, inclusive, fui criticado na viagem para a Bolívia. Eu estava com um grupo de torcedores que eu fui com a delegação por não ter usado a camisa do Bahia em nenhum momento que não fosse a hora de entrar no estádio. Todo mundo ia para todos os lugares com a camisa do Bahia e eu estava com camisa casual. Camisas casuais, né? E só usei naquele momento de entrar no jogo. E tenho 113 camisas. Então, acho que isso é muito pessoal e, no meu caso, contrasta muito com outras questões mais emocionais, né? Do torcer pelo time. Inclusive, dessas 113, cerca de 15% ainda tá com a etiqueta. Nunca nem usei. Bruno Bezerra diz, né? Eu tenho 98 camisas do Ceará e é um dos grandes problemas com a esposa, né? É sempre um problema. Nosso amigo Jorginho Peixoto, não sei se vocês seguem no Instagram, Jorginho Peixoto é um grande colecionador de camisas, né? Assim, eu não sei quantas ele tem, mas tem um perfil no Instagram só para isso, tá? Ele deve ter, sei lá, perto de 1000 camisas, mas do esporte, da seleção brasileira muitas e de outras coleções.
ele fez uma reforma na sala da casa dele, conseguiu autorização da esposa para montar uma espécie de um mini museu ali, né? Na verdade, lembra um pouco os mostradores, né? De grandes lojas assim, em que ele, dentro da sala de TV da casa dele ali, ele conseguiu tirar dos fundos dos armários. Tá com moral demais, viu? Tá com moral demais. Demais. Pelo amor de Deus. Conseguiu tirar dos fundos dos armários, das malas, e colocou, né, na sala da casa dele ali. Ficou muito bonito. Mas eu acho que isso é um prazer, né? A esposa entendeu ali que é um prazer, uma coleção, inclusive, de alto valor, né? Financeiro também. Essas camisas são caras. Tem um amigo meu que já se tornou até... Já teve matéria na Globo com ele tudo, o Denis, tá? Que é o maior colecionador que eu conheço de camisa do esporte. Eu acho surreal, já disse isso aqui outras vezes. Eu acho surreal porque Denis, nessas outras enquetes aqui, assiste os jogos do seu time no estádio ou na TV. Eu acho que ele responderia entre às vezes e raramente. Tá? Deixa de fazer algo importante para assistir seu time, ele responderia nunca. E é o cara que eu conheço que mais gasta com esporte, direto ou indiretamente, porque tem um acervo de camisas assim, raríssimos e muito, muito grande. A paixão dele se direcionou para essa parte aí das camisas. Ele não assiste os jogos, não se preocupa muito com os times, com os resultados. Eu acho isso algo bem diferente, né? Ele é um torcedor do esporte, mas não é apegado a resultado, a time. Se perguntar, me diz 6 jogadores aí do time de hoje, ele não diz por hipótese alguma, tá? E são essas pessoas, Cássio, que muitas vezes a galera não entende que as pesquisas detectam, né? O torcedor, que para muita gente julga, não, isso aí não é torcedor, não. Mas basta dizer que é torcedor, tá? Vamos seguir aqui com perguntas interessantes. As enquetes estão sendo feitas aqui, tá? Gabriel está jogando na tela também o resultado de algumas. O deixar de fazer algo importante, o frequentemente prevaleceu, e usar roupas e acessórios, o frequentemente também está prevalecendo, tá? A derrota do seu time afeta seu humor. Sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Eu continuo achando que esse nunca tá fake nessas respostas. Eu ficaria com frequentemente. Porque afeta o humor. Tá? Afeta. Não afeta como em outros tempos, mas afeta. É porque ele está dizendo... tem duas formas de afetar. Um é a quantidade de vezes que afeta e a outra é a intensidade, porque que não é a mesma coisa. Tipo, dizer sempre afeta, mas sempre afeta pouco. Ou de repente se afetou uma vez, mas afetou muito. Tipo o cara pode ser que perder um campeonato dentro de casa com o título na mão, faltando um minuto para acabar, mas a vida do cara tá normal e tal. Aí, de repente, o cara sentiu muito aquilo e então, assim, essa derrota afetar, ela vai por 2 caminhos. Esse caminho está sendo a quantidade de vezes que afeta e não a intensidade. Eu acho que a intensidade, ela é relevante. Por exemplo, já tem aquela derrota que morga valendo pra caramba. E também tem aquele negócio, quando começa a apanhar tanto, fica anestesiado também. Acho que... Eu também. Que faz parte. Então, assim, pela quantidade de vezes, eu diria às vezes, tá? Por exemplo, esse do Santos afetou. Por exemplo, a derrota do Juventude, menos. Essa do Santos afetou. O roteiro foi meio cruel. Então, assim, é por isso que eu tô falando que vale mais, talvez valha mais o quanto afetou do que quantas vezes afetou. Meu às vezes também tá por aí. Por exemplo, a derrota contra o América de Cali foi sentida pelo roteiro. Não foi sentida pela eliminação da Sul-Americana. Assim, a Sul-Americana, sinceramente, eu caguei pra ela, assim. Então, o roteiro machucou. Ela foi a derrota que eu mais senti desde a derrota contra o Atlético Nacional. Acho que nem a derrota pro Inter, por exemplo, mexeu tanto comigo, assim, como a derrota pro América de Cali, porque a do Inter eu já tava meio que resignado, assim. Eu fui assistir na esperança, mas a grosso modo já esperava que a classificação não viria, então
é muito disso que o Cássio falou também, né? Depende de como é que você sente, como é que afeta, partindo do pressuposto que a gente está analisando mais quantidade do que intensidade, às vezes, eu diria. É isso, tá? Assiste, ouve ou lê notícias sobre o seu time. Aí a gente tem um número muito alto, né? 34,9% sempre, 12,1% frequentemente, tá? 27,2% às vezes, 13,3% pro raramente, 11,6% nunca. E aí tem uma conclusão, né? Comparação de engajamento. Quando o torcedor é mais fanático? E aí a pesquisa considera que o fanático, Cássio, é sempre e frequentemente, tá? Ler notícias do seu time, acompanhar, né? Não é só ler notícias, ler, assistir ou ouvir, 47%. Assistir aos jogos, 46,5%, tá? Usar roupas do time, 22,9%. Ficar de mau humor com a derrota, 18,5%. E deixar de fazer algo por conta do jogo, 6,8%, tá? Eu acho que dessa forma a gente fecha esse balanço aqui, tá? O que é curioso é que talvez nas próximas semanas a gente veja esse quadro inteiro por clube, né? Exatamente. Próximos dias, viu, Cássio? Pelo que foi anunciado no Globo, próximos dias. Já tem agenda completa. Tá? A única coisa que vai ficar para as próximas semanas é um estudo relacionado à seleção brasileira, tá? E o relacionamento, eu não me lembro exatamente, tem uma tela que a gente mostrou mais cedo sobre isso. Outros pontos específicos, tem um estudo que eu estou bem curioso para ver, relacionamento com as bets, tá? Percepção com as bets. Esses estudos vão vir ao longo de agosto, tá? Nos próximos dias a gente já deve ter isso. Vai ser diariamente, Cássio. A partir de agora, até sábado, todos esses dados vão ser trazidos e no sábado vai ter matérias especiais, tá? Lembrando também que tem... Ou seja, Cássio, tá lascado. Tem blog e vídeo todo dia. Mas essa aí eu gosto mais da minha. Nunca foi muito a minha, essas pesquisas, que eu acho. Eu gosto mais da minha. Quem tem mais torcedor, ponto. Então, mas, por exemplo, nessa terça-feira vai vir. Quem tem mais torcedor até 18 anos? Quem tem mais torcedor depois de 60? Vai ser o tema dessa mais jovens geralmente é interessante. E, sobretudo, se a gente vai ver aí se o resultado tende a ser. Porque, lembrando que as perguntas foram feitas para pessoas a partir de 16 anos. Então, assim, o Ibope uma vez começou a fazer a partir de 10, eles fizeram uma vez. Mas assim, mas de forma... Mas esse agora foi de 16 anos. E isso geralmente fala essa camada da torcida. Enfim, é um bom número. Vamos acompanhar aí. Só nesse último quadro, uma observaçãozinha, assim, é que existem comportamentos que são socialmente mais aceitáveis do que outros, né? Obviamente. Exatamente, então, assim, você usar sempre roupa do seu time não é mal visto. Agora, se você sempre fica mal-humorado por causa da derrota do seu time, normalmente você é escanteado de algum tipo de agrupamento social que você faça parte voluntariamente, né? Então, o cara, aquele chato namoros ali, de cara fechado. São encerrados. Isso, exatamente. Então, por isso que é aquele meme, né? Muito, tem nada disso muito, não, assim, é só um jogo só, porque é muito disso também. Eu já fiquei muito, assim. Porra, o joguinho das 4 da tarde que um cara marcou de sair, não existia programa, nada na época. Aí o cara disse, tem um aniversário para ir hoje, de amiga de não sei de quem, no bar não sei de onde. Beleza, perdeu, 6 da tarde. 4 Ainda mais quando você se torna uma espécie de referência de torcedor daquele time, né? Porque é uma coisa chata também, às vezes, você acabar tendo que enfrentar isso, né? Porque aí você chega no ambiente, o cara... Em nosso Bahia, velho, assim, é chato você ter que, às vezes, passar por isso. Fazer o quê? É isso, mas isso aí o tempo ajuda, tá? O tempo ajuda a diluir. Ian, ir pro Arruda e torcer para um time na Série D é 11 mesmo. Jamais entenderão o tamanho da doença que é ser Santa Cruz, tá? Eu concordo. O Santa Cruz... Jamais entenderão. Os que vão, eu admiro muito quem vai. Eu não sei se eu iria. Eu já falei que terceira divisão para baixo eu não vou. Mas talvez vivendo, eu mude de opinião. 2027 tá tão longe, não. Veja, Cássio, eu falei minha vida toda. Eu acho que eu falou, mas na hora da realidade eu acho que o cara vai. Fun fact, em 2023 eu fui um jogo do Santa Cruz no Arruda, na Série D. Santa Cruz e algum time aí, Iguatu, não sei. Foi empate o jogo.
Eu sempre falei o seguinte, talvez eu vá no jogo do acesso. Eu disse assim, vai ter o jogo do acesso. É melhor não. Só que a superstição não vai deixar, exatamente. Sobre o Santos, eu vou dizer que a gente falou o seguinte, a primeira pesquisa do IPEC foi em 22, a segunda em 25. O Santos estava na Série D em 22 e lá continua em 25. E nesses 3 anos, de lá para cá, a torcida do Santos, segunda pesquisa, cresceu. Assim, o time na esfera aqui na esfera do Nordeste tinha 1,6, foi para 2,1. Em 22 estava, em 25 está, e durante esse meio tempo chegou a nem estar. Mas só não, o teto foi a Série D, porque foram 3 anos de Série D e 1 sem série. Lucas Clemente, não sou fanático, quando eu quiser eu paro. Ele tá sendo irônico, obviamente, né? Não para, meu velho. Caio César. Mas o fanatismo pelo time pode se confundir pelo amor ao futebol? Eu tiro por mim, vou para todo jogo do esporte, mas acompanho muitos times, tá? Eu acho que o fanatismo pelo time associado ao amor pelo jogo é porque, repito, o termo fanatismo não é dos melhores. Caio César é um apaixonado pelo esporte e pelo futebol. Mas eu acho que ele falou assim, eu acho que, se eu entendi, eu acho que eu sou da linha de Caio. Por exemplo, ele acompanha muitos times. Eu vejo a Premier League ali torcendo pelo Liverpool e pelo Nottingham Forest. Acompanho o Campeonato Argentino, lá eu sou Estudiante de La Plata. Deixa eu ver outro canto aqui. Na Espanha era Valência, no Uruguaizinho. Nesses últimos anos, morro. Como é que é? No Uruguaizinho. No Uruguai não tem ninguém, não? Penharol? Danúbio. Eu gosto dos dois, mas eu gosto do time mais underground, tá ligado? Assim, no Uruguai. Enfim... Então eu acompanho, fico vendo lá na lista, se sair, quando de vez em quando passa, eu assisto. E assim, isso não. Se foi o jeito que eu entendi a mensagem dele, tá? Eu confesso que eu tenho uma relação muito mais distante com o futebol do que eu tenho com o meu clube. Assim, todo torcedor tem, né? Mas no meu caso, assim, é muito distante. Hoje eu paro mesmo para assistir jogos de três times. Do Bahia pela paixão, do Vitória do Sport pelo contexto que a gente está aqui, de alguma maneira tá mais informado, enfim. Mas os outros jogos... Eu só paro para assistir jogos dos nossos contextos, tá, ou jogos importantes, assim, como um todo, né? Tipo América Mineiro e Atlético Paranaense. A gente tem feito o raio-x da Série B. Eu procurei. Quando o jogo do Bahia começou e o Bahia resolveu o jogo rapidinho, eu fui para América Mineiro e Atlético Paranaense. Né? Não tinha ali... Caio confirmou que é exatamente isso. E só um outro que eu achei curioso aqui, Pedro falou, de onde é que veio essa torcida pelo Nottingham Forest, cara? Veja, o Nottingham Forest, ele é o sonho de consumo de qualquer time que teve uma chance de ser campeão. O time foi campeão, o campeonato existe há 120 anos, os caras ganharam o campeonato inglês uma vez, e com essa uma vez, os caras ganharam 2 vezes a Champions. A minha... tem 20 campeonatos ingleses, o City lá tem 7, 8, os caras tem 1. E com esse 1, os caras ganharam a Europa 2 vezes. Eu não sei se Cássio ainda reproduz esse mantra. É o Argentino Júnior também. A Argentina foi... Título argentino, estreou na Libertadores, foi campeão. Cássio hoje anda com um discurso mais romântico aí pelo futebol, mais bonzinho, reclamando da faixa do Nordeste. Mas Cássio tem uma frase que é o meu mantra, viu? Eu não sei se ele assina a frase dele, não. Qual é? Eu sou justo. Eu gosto de ponto, eu não gosto nem de futebol, eu gosto de ponto. Pronto. E essa frase é ofensiva? Não, eu só tô dizendo que eu sou assim. Eu gosto de ponto. Futebol, não, eu gosto de ponto. O que nota-se como eu tô triste, né? Sou uma pessoa triste.